falou muito comigo. Eu sei que no momento de mais dificuldade, nos momentos que nós estamos mais preocupados, o Senhor nos dá o presente de sermos usados. E muitas das vezes a gente não sente o quanto foi usado, mas se Ele soubesse o quanto Ele foi usado para a minha vida no dia de domingo, foi tremendo, foi grande, foi maravilhoso. O bom, irmãos, que quando a gente não tem um dom para nós mesmos, o dom que Deus nos dá é para alcançar vidas. E domingo eu fui alcançado pelo dom na vida do nosso pastor. Saí daqui regozijando com paz no meu coração, porque Deus é fiel. Ele tem pregado, Deus tem usado. Mas o Senhor me fez lembrar de um culto que a gente teve lá no Paraisópolis. Domingo eu senti a mesma coisa. E tinha um bocado de tempo que o Senhor usou Ele para falar comigo no domingo. E que o Senhor me tome pelas suas mãos e fale com alguém hoje, como o Senhor me confortou. Isso, irmãos, é o maior presente que ganhamos na nossa vida. É quando nós entendemos o que Deus tem para falar conosco e a gente sai daqui com uma posse nas nossas mãos. Riqueza não é ganhar na Mega Sena. Riqueza não é chegar em casa e a conta está recheada. Riqueza é chegar em casa e você saber que você teve um momento de paz e vai continuar em paz, porque Deus está contigo todos os dias e garantindo, dizendo: eu serei contigo, não temas. Todos encontraram, amém? Diz assim a palavra do Senhor: e enviaram uma túnica de várias cores e fizeram levá-la a seu pai. E disseram: temos achado essa túnica, conhece agora se essa será ou não a túnica de teu filho. E conheceu-a e disse: é a túnica de meu filho. Uma besta fera o comeu, certamente foi despedaçado José. Então Jacó rasgou os seus vestidos e pôs sacos sobre seus lombos e lamentou a seu filho por muitos dias. Podem se assentar. Palavra conhecida, e como eu já tenho dito, vou repetir: se não for conhecida, sai fora, porque a palavra do Senhor, ela é revelada, ela não é inovada. A palavra do Senhor, ela nos alimenta a cada dia que nós estamos diante da presença do Senhor. Ela nunca vai mudar e jamais ela mudou. Ah, irmão, mas eu já ouvi falar de José, já ouvi falar da túnica, mas eu já quero te dizer uma coisa. Assim como o Senhor falou no meu coração, quero falar também para você, não te colocando pessoas contra você e nem você contra pessoas. Mas tem pessoas que é cheia do inimigo e o inimigo acha brecha para ir contra os teus sonhos. Como assim, irmão? O que aconteceu com o nosso irmão José? A Bíblia vai nos dizer que Jacó, pai de 12 filhos, só que no meio desses 12, tinha um que se destacava e o nome dele era José. Jovem, carismático, obedecia ao seu pai, mas os mais velhos, cheio de autoridade, achava que não era necessário obedecê-la. Pai já ficando velho, cansado, não é mais digno do respeito. Então nós fazemos o que queremos, quando queremos, e iremos aonde queremos. Nosso pai não tem mais poder sobre nós. Mas José conhecia e sabia que o pai, não importa quanto tempo ele tem de vida, se é forte, já está fraco, se já está gagá ou não, o lugar de pai ninguém tira, a autoridade de pai ninguém toma, a autoridade de pai vai continuar sendo a mesma desde o nascimento até a morte do filho.
Pai não tem ex, pai não muda, pai é pai. E eu quero que enquanto eu prego, você entenda, não pense pelo lado carnal, mas sempre pensando pelo lado espiritual. Porque quando a gente entra no contexto e começa a viajar, e sempre pensando no lado espiritual, você vai começar a entender que o teu pai é outro pai. Não é o pai que você está pensando. Eu estou falando de Jacó, o pai de José. Mas se você começar a lembrar que tem um pai fiel chamado Jesus Cristo, Deus, Espírito Santo que cuida, que é uma só pessoa na Trindade, Ele nunca vai mudar. Ninguém vai tirar a autoridade que Ele colocou sobre você, os sonhos que Ele sonhou para você, aquilo que Ele declarou e preparou para você. Ninguém toma. Mas qual é o segredo, irmão? Para isso ninguém me tomar, aleluia, o que meu pai preparou para mim. Obediência. Não importa quem se levante contra você, não importa quem se prepara a armadilha para você, não importa quem está próximo de você, contra você, aleluia. Mas você tem que entender uma coisa: o que o meu pai disse que é meu, ninguém toma. José ia atrás dos seus irmãos, e ao vê-lo nos erros, não escondia. Ele chegava para o pai e dizia: pai, está acontecendo isso, isso e isso. É dedo duro, fofoqueiro? Não. Fofoca é aquilo que você não tem certeza do que está acontecendo. Conta pelo que ouviu pelo vento. Não tem certeza, você não viu, não estava no lugar. E conta, isso é fofoca. Mas quando você conta aquilo que aconteceu para o bem de alguém, isso não é fofoca, não é dedo duro, é preparando esse alguém para ele se arrepender do seu mau caminho. E a Bíblia diz: homens de Deus que é levantado como atalaia, nós não devemos deixar o nosso irmão praticar e continuar no seu pecado sem o repreendê-lo. Aleluia. Não é tomar conta da vida do irmão, mas é para ele acordar. E muitas das vezes, muitos acordam quando é repreendido diretamente. É muito bom, irmãos. Aleluia. Ah, mas eu não vou importar, tu não tem conta com a minha vida. Mas o sangue desta pessoa não será mais sobre o atalaia. Você está entendendo a responsabilidade de alguém que é levantado por Deus, não para cuidar da vida, mas para vigiar, para deixar no redil, para deixar próximo do Pai, para que os filhos não venham a se perder, para que seus irmãos não venham a se perder. É necessário alguém estar alerta, dando a cara a tapa de chamar a atenção, e alguém dizer: para, fofoqueiro, tu não tem nada a ver com a minha vida, isso não te interessa, isso é da minha parte. Ei, mas deixa eu te dizer uma coisa: não deixe o teu irmão morrer no pecado e você de braço cruzado. Seja verdadeiro, levante-se, diga, não aponte, mas fale. Não é necessário. Você não vai continuar sendo fiel, aleluia, dessa forma. Você não vai ter o galardão que o nosso pai preparou dessa forma. José trazia ao seu pai os erros dos seus irmãos, e por trazer os erros dos seus irmãos aos seus pais, ao seu pai, ele foi visto como alguém desagradável. E isso é muito ruim no meio de uma família, no meio dos irmãos. Alguém que olha para o outro e não aguenta ver no erro, vai lá para o pai e diz: olha, meu irmão está errando nisso.
Só que isso não é para o teu mal. Isso é para o teu bem. Isso é para o meu bem. Ah, se nós não tivéssemos uma irmã chamada Ruth, que quando a gente errava, pense em uma mulher, o nome dela é Ruth, mas ela podia ser José, contava tudo para o nosso pai ou para a nossa mãe. Aí vinha um conselho, ou de joelho, ou ataca. Isso era bom, foi bom. Nos tornamos homem íntegro, nos tornamos homens que não se levantou para fazer mal ao próximo, mas aprendeu a honrar os ensinamentos dos nossos pais. E hoje estamos aqui. Sempre na família de alguém tem um. Em cada família tem um. E esse um é sempre o chato. Na igreja, o irmão que prega a palavra como ela é, o pastor que se dedica para pregar a palavra como ela é, não anda buscando novidades para a igreja. Culto chato. Só que cada um dessas pessoas são separadas por Deus com todo cuidado. E esse cuidado é para chegar até você através da vida dele. E pode prestar atenção. Pense num povinho casca dura. Essas pessoas que se preocupam em te alertar com o teu erro. Pense no povo da casca das costas marcada, mas não se preocupa com cara feia, não se preocupa com mutinho, mas se preocupa em continuar dizendo: você está errado e por onde você vai, eu vou contar ao meu pai. E esse pai vai saber do teu erro. Quem sabe há tempo de corrigi-lo ou não há mais tempo. Mas José, mesmo sabendo que os seus irmãos o odiavam por ele ser dedicado e verdadeiro, porque, irmão, se não for cheio de Deus, não suporta. Se não for cheio de Deus, desiste. Porque pense numa racinha terrível, somos nós. Deus está falando conosco e a gente continua fingindo que Deus não está falando. Que não é necessário andarmos na sua presença para ser abençoado. E muitas das vezes eu abro um parênteses e te digo: não é preciso servir ao Senhor para ser abençoado. Honra pai e mãe e tu serás abençoado. Só que Deus não quer só que você fique nesse patamar de honra de pai e mãe e coisas terrenas. Deus não quer que nós vivamos dessa forma. Deus quer que nós vamos além do que nós imaginamos. E além de tudo, Ele quer nos colocar no presente que Ele preparou para cada um que vencer. Aí José, ele ouve o seu pai e continua fazendo aquilo que ele ordenou. O pai está com José? Não. Só que há em José, irmãos, algo marcado pelo céu.
O dom da obediência, não importe a situação. E o que Deus tinha preparado para José era algo de primeira mão, e nós sabemos disso. Coisa grande, coisa grande. Quanto mais dado é mais? Quanto mais dado, mais cobrado. E Deus queria preparar o José para coisa tremenda. Entenda isso. Caminha, vamos caminhar com o José, as passagens dele, para você ver o que Deus tem preparado para mim e para você. Então o José, ele está lá. Sabia que os seus irmãos não o gostavam. Ele sabia que não era bem aceito no meio dos seus irmãos. Mas ele continua a obedecer. E quando o seu pai envia ele até os seus irmãos, ele vai com toda a dedicação. José não vai só para ver os seus irmãos, ele vai para levar alimento para aqueles que já planejavam o matá-lo. E ele chega, imagine, irmãos, que alegria para quem não tem maldade. Porque quem é cheio de Deus, irmãos, não anda com maldade, não tem olhar malicioso, não tem maldade no seu coração, não olha para uma coisa e vê outra, e antes de ter certeza já espalha. Isso não é Deus na tua vida, isso não é Deus na minha vida. Viu alguma coisa, já pensa diferente, não olha nos detalhes e já sai espalhando. Isso é coração enegrecido. O coração dos irmãos de José era dessa forma. Quando José tem o sonho de Deus, que ele vai com toda a paz, com todo amor, querendo dividir a alegria do seu coração com os seus irmãos, eles já se recusaram de ouvi-lo, criaram neles ódio. Aí quando ele tem outro sonho e conta para o seu pai fica pesaroso, mas não o ataca, se preocupa, porque o sonho é claro. O sol e a lua se ajoelham. Ele já sabia, visão de Deus, acostumado a conversar com Deus, recebeu orientação de Deus, lutou com Deus, tem intimidade. Mas se os irmãos está planejando matar o sonho, e para matar o sonho de quem sonha, só consegue matando o corpo. Só que Deus tem algo tremendo, Deus tem algo grande, já planejou, já está tudo nas mãos do Senhor. Aleluia. Já está na mão do Deus Altíssimo, que olhou para a terra e viu um jovem obediente ao Pai. E é simples, irmão. Se nós obedecermos aos nossos pais, nós obedecemos a Deus. Se nós desobedecemos a nossos pais, nós não conseguimos obedecer a Deus. Que é isso, irmão? É simples. Não é difícil, irmão, entender isso. Deus jamais olhou para Judá, olhou para Rubens, o mais velho, e disse: vou escolher ele para ser governador. Sabe por quê? A desobediência já estava no coração dele. Mas olhou para José e viu José obediente. Que é isso, irmão? Um parênteses: quer ser abençoado por Deus, quer ser visto por Deus, passa a obedecer hoje, para Deus te ver, para Deus te levantar no meio de tanta multidão,
para Deus te escolher e te marcar. Agora, irmão, marcado. Quem tomou posse dessa palavra no seu pensamento, disse dentro do seu coração, amém. Só que agora eu vou te dizer a receita. Não é bom não. Ser achado por Deus, simplesmente seja obediente. Mas para chegar aonde Deus quer, tu vai ser forjado. E aí, aonde muitos desistem dos sonhos que Deus sonhou. É uma pena, irmãos. É uma pena que muitos estão desistindo dos sonhos que Deus sonhou. Sabe por quê? Não aguenta ver numa cara feia. O irmão Moisés olhou, com essa cara feia que ele tem, já desiste. O Moisés pregou, vai pregar hoje, eu não vou. Tu está desistindo dos teus sonhos. Me deixa de lado e continua acreditando em quem te chamou. Me deixa de lado, que eu quero é estar, aleluia, mesmo triste, fazer que nem os dois servos do caminho de Emaús, quando ouvir e entender, voltar para Jerusalém. Eu estou contigo. Eu sou um fraco que nem você. Não desista do sonho de Deus, não. Só obedeça a palavra que sai da minha boca através do Espírito Santo para a tua vida. Para de ser fraco. Para de ser crente menino. Não menino puro, mas menino malicioso, que desiste com qualquer coisinha. Quem nos repreende é o Espírito Santo, que é dono desta igreja, que foi enviado para cuidar de nós. Aí José é levado pelo mandado do seu pai para as mãos dos seus irmãos. E a Bíblia nos relata e nos descreve que eles eram desobedientes, sim. Era para ele estar em um lugar alimentando as ovelhas do seu pai, e estava indotando aonde não era para estar. Quando alguém te ordena para estar em tal lugar, esteja em tal lugar. E nesse lugar fique até a segunda ordem. Não é assim que age o obediente, saindo do lugar que foi te colocado. Por isso que José foi direto no lugar que sabia onde o pai tinha enviado. Só que ele, com a sua pureza no coração, caminha além do que o seu pai tinha ordenado, porque o pai dele ordenou que fosse até os irmãos e levasse pão para eles. Então tem que ser, a viagem tem que ser completa. E ele vai. Só que o primeiro desafio dele, na verdade o segundo desafio dele, da aprovação de Deus na vida de José, primeiro foi a rejeição dos sonhos. Segundo, tratar. Segunda moinha é cova. Ô irmão, eu não estou preparado para estar na cova, porque na cova, a cova é sombria, é fria, e é lugar de você estar sozinho. Só que o que Deus tem preparado para você não é para um crente Nutella, é para crente de verdade. Então primeiro vem rejeição dos sonhos. Qual é a primeira rejeição, irmão? É muitas das vezes você canta, alguém olha para você e diz que você não sabe cantar. Ei, para com isso, continua cantando, que meu pastor já mencionou hoje. Quem recebe o teu louvor, quem conhece o teu coração, é Jesus Cristo. É Ele que sonda, é Ele que esquadrilha, é Ele que sabe os pensamentos e as intenções. Qual é o segundo? A cova. Aleluia. Tem dia que você vai ser rejeitado no teu trabalho, na tua casa, aleluia, no meio da parentela. Por quê? Só porque você é crente. Ou
alguém vai torcer a cara para o seu lado e dizer: vem a crentinha mor. Antes era aquela alegria toda conosco, agora é a sem graça. Te rejeita na escola, na faculdade. Você poço. Quantos e quantos estão abrindo mão do Senhor, deixando de vir para o culto porque alguém falou que você não é mais interessante, porque Deus te colocou dentro do poço para você dizer: não, eu vou continuar aqui, aleluia, porque o culto é mais importante do que o teu aniversário. Porque as provações, irmãos, que Deus quer que nós passamos, não vai ser ruim, muitas das vezes. Às vezes a gente pensa que Deus nos prova só na hora que a gente está sentindo dor, que está sentindo fome, que está se sentindo abandonado. Não é isso não. Deus te prova também na hora que te dá a bênção em tuas mãos. Quem você vai valorizar? A bênção ou o abençoador? Sabe por que eu já preguei aqui? Sabe por que Deus pediu Isaac a Abraão? Porque ele estava dando mais atenção a Isaac, não ao Deus poderoso que deu Isaac. Poço. Deus está nos preparando, tendo a rejeição lá fora. E aí, para ficar mais firme, irmão, não te assuste. Você também vai ser rejeitado aqui dentro, para te enquadrilhar, deixar você no prumo. Sabe para quê? Para você saber que nós, mesmo sendo servos do Senhor, igreja, que muitas das vezes as pessoas falam: é a família, que agora eu vou ser abençoado, tudo que eu passava não vai acontecer mais. Ei, vai sempre estar batendo na porta. O teu passado não vai parar de te atormentar só porque você entrou na igreja, só porque você aceitou a Cristo como Salvador de tua alma. Para com isso. Ele nos prometeu enxugar as lágrimas quando chegarmos lá, quando formos vencedor, quando ganharmos essa batalha. Aí vem o próximo: escravidão. Sabe aquele crente que você conhece, que não vou fazer dessa forma não, que eu não sou escravo, não recebo para isso. Eu não recebo para isso. Faz que nem Paulo, que eu seja escravo de Cristo. José passou pela escravidão, casa de Potifar, sem conhecimento. Mas aí ele desistiu dos sonhos que o Senhor sonhou para ele. Ele não desiste, ele continua crendo. Nós vamos ver que a palavra do Senhor vai dizer, não vai nos afirmar que José continua fiel ao Senhor. E qual era o desejo dele? De voltar para casa, de estar perto do seu pai. Só que o seu pai já estava com o coração contaminado pela mentira que contaram. Porque se você for prestar atenção no texto, a Bíblia nos diz que enviaram os filhos de Jacó, pegou a túnica de José, pegou alguém no deserto. Por quê? Crime para a cabeça dele perfeito. Se nós pagarmos esse homem vai levar até o nosso pai, e o nosso pai vai acreditar que José não nos encontrou, e se não nos encontrou, nós não temos culpa. E José para de nos perseguir, para de encher o nosso saco, para de ficar falando os nossos erros. Só que tem uma coisa, irmãos: o céu nunca perdeu
Ninguém pôde se esconder dos olhos de Deus na face da terra. Pode até contar uma mentira contra você, pode até dizer que você não ora mais, pode até dizer que você não é crente mais, pode até dizer que você não é fiel mais. Só que se você continuar obediente ao Senhor, Deus vai te ver nos teus postos, dentro do teu quarto e na tua casa. Deus vai te ver dentro dos teus postos, no teu trabalho, você chorando dentro do banheiro, pedindo a Deus: Deus, me ajuda para vencer essa batalha. Deus está te vendo, assim como Ele estava vendo José. Enquanto os irmãos voltam para casa, manda um mensageiro do diabo mentiroso entregar as vestes de José para o seu pai, para que o seu pai ficasse acreditando que ele tinha morrido. Deus estava vendo José fiel, verdadeiro, coração quebrantado, lembrando do seu pai, lembrando do abraço, lembrando do conforto que tinha sua casa. Chorar? Creio que chorou muito. Tristeza? Sim. Desespero? Muitas das vezes. Quem não já passou por isso? Mas a palavra é: não desista e continue obediente no que Deus te chamou e te marcou. Por quê? Porque não passava pela cabeça de José o tamanho da vitória que estava preparada para ele. É por isso, igreja, que muitas das vezes somos atacados. E aí, o que fazer? Desistir? Parar? Isso não é solução para ninguém. Mas continuar crendo é a melhor parte que devemos fazer e que devemos tomar posse. Continuar crendo, não importa a situação que estamos passando, porque cova não foi feito para matar crente, levante não foi feito para matar crente, escravidão não foi feito para matar crente, é simplesmente ferramenta para aperfeiçoá-lo e deixá-lo forte. Porque se nós olharmos dentro da palavra e lermos a Bíblia de capa a capa, nós não vamos encontrar nenhum herói da fé vivendo facilidades e vivendo do seu jeito, mas quem é marcado por Deus vive a vontade de Deus, o momento de Deus, a hora de Deus, o que Deus quer, o que Deus faz e o que Ele tem preparado. Aleluia! Isso é vida de crente. Isso é vida de quem é vencedor. Porque o Senhor não nos chamou para sermos números. O Senhor nos chamou para que alguém olhe para nós e veja Ele em nós, e que se cumpra em nós o que cumpriu no Senhor Jesus. Porque Ele mesmo disse que nós, se crermos, faremos sinais maior do que Ele fez. É para isso que nós estamos nessa terra. E deixa eu te dizer uma coisa, eu sei que para muitos isso não é valioso, para muitos isso não é interessante, mas deixa eu te falar, sabe qual é a coisa maior que nós temos em nossa vida? É a gente pisar no terreno do inimigo e ele ter que respeitar, porque somos crentes. Eu não sei se já aconteceu isso com você. Oh, aleluia. Mas é passar no meio onde o diabo está operando
e ele não te enxergar. E se enxergar, se ele se manifestar, algo tremendo acontece, só porque você é crente. Sabe que pode atravessar a comunidade de um lado para outro e entrar a qualquer hora? Um crente verdadeiro. Para muitos isso não é valioso, isso não é interessante, mas já vivenciou coisas que, se não fosse homem de Deus, não tinha coragem para vivenciar. Eu não estava, mas me contou. Se não fosse homem de Deus, não tinha o respeito que teve de chegar e dizer não, assim não. Sabe por quê? Homem de Deus, marcado por Deus, aleluia, tem suas marcas, tem, sofre, mas tem autoridade onde pisa, aonde coloca o pé, aleluia. Sabe por quê? Não pisa sozinho. Quando olha, aleluia, o homem não vê, mas um homem de Deus pisa, tem um exército cercando e guardando, aleluia. Quando o diabo olha, não, aí tem coisa estranha. Os homens não estão vendo, mas lá ele lá está vendo. Esse homem está cercado de poder e autoridade. Sabe quem desceu na cova com José no poço? O anjo do Senhor estava no poço com José, aleluia. Por quê? Porque José é obediente, está lá dentro da cova, aleluia. O plano era o que, irmão? Matá-lo, mas ninguém consegue matar quem Deus tem plano na vida. Quem é marcado por Deus, o plano é de morte, mas não consegue matar. Colocar na cova? Coloca, pode colocar, porque quando desce na cova, que coloca lá na cova, você não está sozinho. E a Bíblia é eficaz e verdadeira de nos mostrar que quem é obediente a Deus não entra nesses lugares sozinho. Por quê? Porque Sadraque, Mesaque e Abednego escolhe descer na fornalha. E quando eles entram na fornalha, ele não está sozinho. Quando José desce na cova, o quarto homem estava lá com José. Entenda a marca que você carrega. Você que tem marca de Deus, ou que diz que tem marca de Deus, e está acomodado, volta da onde caíste, porque essa marca está vencida na tua vida. Volta novamente. Porque, irmão, o homem sai dos planos de Deus, e quando ele sai dos planos de Deus, ele consegue invalidar. Só o homem consegue invalidar o que Deus tem para ele. Então vence, para que você entenda. Na vida do homem, ele consegue invalidar o que Deus tem. Como, irmão? Saindo dos planos da sua palavra. Quando nós saímos dessa palavra, nós invalida aquilo que Deus preparou para nós. Deus não anda com desobediente. Deus não anda e não conversa com desobediente. Mas se for obediente, quando chegar na casa de Potifar, aonde é a casa de Potifar, irmão? Aonde tu pisar os pés, o negócio vai ficar diferente. Sabe por quê? Você vai incomodar quem é treva. Quem é obediente, irmão, aonde chega vai incomodar sim. Aleluia. Mas
como eu faço, irmão? Porque todo mundo me odeia. E aí, sabe o que é que muitos estão fazendo? Compactuando com a rodinha para ser incluso no meio dos infernais. E aí, quando sai de lá, chega aqui dentro, quer ser cheio de Deus, quer receber as promessas de Deus. Vai não. Ô sino, tu só está servindo para fazer barulho. Mas quer ver as coisas mudar a tua vida, e o diabo se levantar contra você. Eu estou te falando, irmão, porque isso é para os crentes fiéis, que se quiser que o diabo se levante contra você, comece a obedecer a palavra do Senhor. Aqui eu não enrolo não. Vai se levantar sim. Só que Jesus disse que nós somos mais do que o quê? Se você obedecer ao Senhor, o diabo vai planejar, vai arquitetar, vai até acontecer. Só que você não vai estar sozinho e ele vai ser envergonhado mais uma vez. Igreja do Senhor, nós temos que voltarmos a fazer o diabo se envergonhar de nós, pelas vitórias que Deus tem preparado para essa igreja. Mas como que a gente vai ver o diabo bater em retirada e correr da nossa frente? Obedecendo a Deus, obedecendo a sua palavra. Para com isso, de dizer que isso é besteira. Não é besteira não. Deus está me chamando e dizendo: José, o que eu tenho para você é grande. José, o que eu tenho para você é uma cidade para você governar. José, eu quero colocar em primeira mão algum cargo que ninguém já teve na face da terra. Mas eu quero te colocar você como homem, e alguém que é grande na terra vai olhar para você e dizer, no meio de muitos: só você serve para este lugar. Só você pode fazer esse trabalho. Só você pode ocupar esta cadeira. Só você pode estar na frente desse grupo. Só você pode estar liderando esta equipe. Só você pode fazer o que essa empresa necessita. Irmão, o céu está cheio de presente. Cheio de presente pronto para distribuir e entregar nas mãos dos fiéis. Mas sabe o que está acontecendo? Está sendo acumulado, porque o que poucos estamos vendo são os fiéis, são os obedientes. Abre mão de Deus por qualquer coisa, troca Deus por qualquer coisa, é firme para qualquer coisa, menos em obediência a Deus. Oi irmão, quem é que não quer a vitória de José? Quem é que não quer chegar no Egito depois de passar, aleluia, por levantes, cisterna, escravidão, cadeia, ser acusado? Só que muitos só querem chegar e ser governador. Ei, deixa eu te contar uma coisa. Se você quer o que Deus tem preparado para você e o que esta palavra diz, aprenda a permanecer nas batalhas que Deus te coloca. Aprenda a dizer não, começando por em si mesmo, falar não. Você, a partir de agora, ô Moisés, você é servo do Senhor, rapaz. Para com isso. Lembra-te que Deus está te vendo, rapaz. Tu tem três coisas, tu tem corpo, alma e espírito. Os três podem conversar. Conversa com você mesmo. Dá um de doido, se repreendendo, para que quando chegar aqui o Senhor não precisar te repreender. Aleluia.
A Bíblia diz: se nós examinar a nós mesmos, não seremos repreendidos pelo Senhor. Olha como Deus é maravilhoso. Se for o braço começar a temar, pega o braço e segura com o outro. Tem gente que faz tanta loucura para postar na internet. Faça uma loucura dentro do teu quarto com você mesmo. Para com a cara, para com isso. Para de olhar para essas coisas. É necessário, irmãos. Se não está dando mais no joelho, usa as táticas. Se você não tem mais força, aleluia, para ser obediente na leitura da palavra, abra os teus ouvidos e ouça o que é ordenado. Se você não tem mais força de ler e entender o que Deus está falando aqui, sente com alguém e pergunte. E quando for orientado, mas procure uma pessoa sábia e entendida na palavra. Não vai procurar aí na rua não, que senão o povo vai dizer. Vai para o espiritismo, que lá está fechado. Lá ninguém pega no teu pé não. É demônio. Mas converse com o homem de Deus. Peça direção ao homem de Deus. Dê ouvido ao homem de Deus. Você dá ouvido a tanto demônio por aí, irmão. As igrejas estão dando ouvido a tantos demônios. O que é postado na internet é visto e é praticado. Mas o que a palavra diz, estão deixando de praticar, de obedecer, porque é a palavra. Agora nós estamos no momento da graça. Não precisa disso não. Deus nunca mudou e Deus jamais vai mudar para enquadrar a desejo de ninguém. A ninguém. Nós devemos nos enquadrar a esta palavra. Seja fiel, porque o que Deus tem para você é coisa tremenda, grande e poderosa. Quer regozijar no que Deus tem? Obedeça e permaneça. E agradeço a oportunidade em nome de Jesus.